da meditação, da mensagem da Palavra de Deus, nós vamos lendo outros textos, tá? Inicialmente vamos ler esses dois que estão aqui no nosso boletim. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Vamos ler também Atos, capítulo 2, versículo 42. Aqui fala da primeira igreja dos cristãos, os primeiros cristãos, a descrição como eles viviam. E inicia assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Podem sentar, irmãos. Nossas doutrinas são importantes? Eu creio, pela palavra de Deus, que sim. Tanto que o tema que eu escolhi hoje, que eu creio que Deus colocou no meu coração, é esse: a importância de nossas doutrinas. Das doutrinas batistas, que são doutrinas bíblicas, porque foram todas elas retiradas da palavra de Deus. Nós devemos permanecer fiéis às nossas doutrinas, sim. Hoje em dia, há muitas pessoas que não dão importância a doutrinas. Dizem, doutrinas são criações de homens. Mas nós vemos que o próprio Senhor Jesus falou de quê? A minha doutrina. Jesus tem uma doutrina que ele ensinava, que ele pregava. E o que Jesus afirmou? Que essa doutrina não era dele, que essa doutrina era do próprio Deus. Doutrina da palavra de Deus. E eu fui olhar na concordância bíblica, e agora é até mais fácil, porque essas bíblias eletrônicas, tem lá na pesquisa, a gente coloca uma palavra, aí aparece todos os textos bíblicos que aquela palavra aparece, né? Faz uma experiência, pega o teu celular, o seu tablet, né? Eu acho que você deve ter uma Bíblia lá, e coloca lá na pesquisa, na procura, a palavra doutrina. Você vai ficar surpreso quantos textos da Bíblia mencionam essa palavra doutrina. Então, doutrina é algo da Bíblia, é algo importante. O próprio Senhor Jesus disse que estava ensinando uma doutrina, e que essa doutrina era de Deus. O problema é quando nós seguimos doutrinas que são de homens. Mas quando nós seguimos as doutrinas da palavra de Deus, aí sim, tá bom, é luz para o nosso caminho. O que são doutrinas? Existe até doutrina militar, né? Os militares que estão aqui podem dizer que isso é verdade. Existe doutrina militar, existe doutrina para a economia, existe doutrina política, uma série de áreas, né, das atividades humanas existem doutrinas. Mas falando das doutrinas cristãs especificamente, o que são doutrinas? Há um autor, Millar Erickson, um teólogo americano, já escreveu o livro de hermenêutica, já escreveu o livro de teologia do Novo Testamento, teologia sistemática, etc. E ele fez um dicionário, conciso dicionário de teologia cristã. E lá ele define assim o que é doutrina. Doutrina cristã, né? Ensinamentos a respeito de Deus,
sua natureza e sua relação conosco. Ensinamentos a respeito de Deus, sua natureza, sua relação conosco. Então, doutrinas, o que são? Na realidade, é o conjunto, né? Doutrinas formam esse conjunto de ensinamentos que cremos e que praticamos. Então, nós poderíamos simplificar até mais ainda e dizer que as doutrinas são o conteúdo da nossa fé. Doutrinas são o conteúdo da nossa fé. Define o que cremos e, como consequência do que cremos, como nós vivemos, né? Elas são muito importantes. Em primeiro lugar, porque as nossas doutrinas são as mesmas do Novo Testamento. Uma vez eu ouvi um pastor, um pregador, pastor Irlande, me fugiu o sobrenome dele, gente. Não foi esse Irlande, não, foi outro. Foi o que foi pastor muitos anos da primeira igreja batista de São Paulo. Pereira, obrigado. É outro Irlande Pereira, obrigado. Uma vez ele afirmou o seguinte, eu ouvi uma vez numa mensagem dele dizer o seguinte, que se o apóstolo Paulo ou qualquer outro apóstolo Pedro vivesse hoje, se sentiria muito à vontade numa igreja batista, dado esse empenho que os batistas têm, sem desprezar outras denominações. Não estamos aqui, não entendam isso aqui como um ataque às outras denominações ou não, mas estamos vendo o que diz a palavra de Deus, né? Dado ao empenho que os batistas têm de serem totalmente fiéis à Bíblia, à palavra de Deus, o mais fiéis possível, né? E temos pago caro por isso. Os nossos antepassados pagavam com a vida. Por exemplo, na Europa, no século XVI, nós aparecemos lá com o nome de anabatistas. E os anabatistas, durante muito tempo, eram perseguidos, tanto pelos católicos até como por muitos protestantes. Dado o empenho, o zelo, o amor às Escrituras, né, a palavra de Deus, o desejo de cumprir tudo. Inclusive, os primeiros anabatistas eram discípulos de Zwinglio, um reformador contemporâneo de Lutero. Lutero estava fazendo a reforma na Alemanha e Zwinglio estava fazendo a reforma numa parte da Suíça. E aí, Zwinglio afirmou que a Bíblia é a única palavra de Deus, que tem que deixar a tradição de lado, que nenhum homem pode se dizer porta-voz de Deus, né? O princípio da reforma de só as Escrituras, né? Zwinglio ensinou que salvação só pela graça de Deus, por meio da fé, o princípio de só a graça. E por aí foi Zwinglio. E Zwinglio, lendo a palavra de Deus, por exemplo, ele entendeu o significado do batismo e a forma. E aí ele falou para os seguidores dele, naquela região da Suíça, naquele cantão da Suíça: olha, nós não vamos mais batizar dessa forma, isso não é batismo. Como é que uma criança recém-nascida pode aceitar Jesus como Salvador? Aí a multidão: não, Zwinglio, nossas criancinhas vão ficar pagãs e tal. Aquilo estava arraigado na mente deles. Aí o Zwinglio, como diz a rapaziada hoje, a garotada na gíria, né? Zwinglio amarelou, voltou atrás, com medo de perder os seguidores. Os discípulos dele mais chegados, quando viram aquilo: não, Zwinglio, como é que você voltou atrás? Olha o que a Bíblia diz, que você mesmo ensinou para a gente, mostrou que está na Bíblia. Zwinglio chamou um debate público sobre essa questão. E quem que ele chamou para arbitrar? Os deputados. A democracia muito antiga na Suíça, né? Os representantes do povo eleito pelo voto, misturando fé com o Estado,
Aí esses discípulos de Zwinglio disseram: não dá. A Bíblia não ensina. A Bíblia não ensina esse tipo de batismo, e a Bíblia diz que tem que ter separação. Como é que Zwinglio agora chamou autoridades políticas para arbitrar sobre questões de fé? E aí romperam com Zwinglio e deram origem aos anabatistas lá na Suíça. E eles oravam, se reuniam para orar muito intensamente, e cada vez que eles iam descobrindo coisas da palavra de Deus, eles queriam cumprir aquilo. Olha, nós não estamos fazendo isso aqui que a Bíblia ensina, nós precisamos fazer assim como a Bíblia ensina. Olha, a palavra de Deus é luz mesmo. Quando a gente vai lendo a Bíblia, pedindo a Deus para entender, né? Aqui na Bíblia está registrada a revelação de Deus. Esse Deus incomparável que se revelou, essa revelação de Deus está registrada aqui na Bíblia. Quando nós vamos lendo, ela vai entrando em nossas vidas e vai realmente mudando. Se nós queremos assim, se nós desejamos assim, se nós estamos dispostos a isso. E esses anabatistas, como foram perseguidos por seu desejo de serem totalmente fiéis à palavra de Deus, custe o que custar. Depois nós surgimos na Inglaterra, já no século XVII, com esse nome de batistas. E havia lá uma igreja oficial, como existe até hoje. Só que hoje lá na Inglaterra tem liberdade religiosa, né? Graças a Deus. Mas naquela época não, existia uma igreja oficial da Inglaterra. E como os batistas e congregacionais e presbiterianos foram duramente perseguidos por essa igreja oficial da Inglaterra. E os mais perseguidos eram os batistas, justamente por esse desejo de serem totalmente fiéis à palavra de Deus. Até mesmo os evangélicos às vezes zombavam dos batistas. E até hoje, recentemente, né, eu às vezes ia a reuniões, eventos, assim, que reuniam várias denominações. Quando eu estudava na escola técnica, nós tínhamos um grupo de oração, estudo bíblico, né, com todos os irmãos lá de outras denominações que estudavam na escola técnica. Primeiro ano da faculdade, lá no Fundão também, na UFRJ, e como eu ouvia piadinhas, tipo assim, vocês vão chegar no céu de submarino, coisas assim desse tipo, né? Os batistas, meus queridos, têm esse desejo, esse apego às Escrituras, esse desejo de entender e de praticar as Escrituras. E é por isso que nós podemos dizer que nossas doutrinas são as mesmas do Novo Testamento, não são doutrinas de homens. Nós procuramos apreender da palavra de Deus essas doutrinas que o Senhor Jesus afirmou, que Ele estava ensinando, que vinham do próprio Deus. Nós não queremos doutrinas de homens. É interessante que vários grupos, várias denominações se referem a um fundador que foi quem lançou as raízes de suas doutrinas, de suas teologias. Os batistas não têm um nome para nós lembrarmos. Como nosso grande ideólogo, como nosso grande teólogo, como grande idealizador de nossas doutrinas, nós não temos um nome desse para lembrarmos, porque os batistas, através da história, sempre têm se apegado com a palavra de Deus e têm colocado à prova o que cada um fala, o que cada um diz. Tem colocado à prova comparando com a palavra de Deus. E isso é bíblico, tem que ser assim. Nós já lemos João 7,16, o que Jesus falou: essa doutrina que eu prego não é minha, vem de... É sinal que tem doutrina que não vem de Deus, né? E tem a doutrina que está aqui registrada na revelação de Deus. Leia também, por favor, agora, irmãos, abram suas Bíblias, Tito, carta de Paulo a
Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo recomenda a Tito. Paulo estava formando homens auxiliares que, quando seu ministério, sua vida terminasse, esses homens dariam continuidade transmitindo a palavra de Deus. Tito era um deles. Olha o que Paulo diz a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que significa sã doutrina? Doutrina verdadeira, doutrina saudável, doutrina que não tem mistura, que não tem doença, que não tem vício. Sã doutrina. Fala o que convém à sã doutrina. Esse é o desejo de Deus. Que essa doutrina que Jesus ensinou, que os apóstolos aprenderam, que os apóstolos ensinaram, seja transmitida de maneira fiel, de maneira sã, a sã doutrina, sem misturas, sem adulterações. Doutrina verdadeira que vem de Deus é que nós precisamos falar, que nós precisamos transmitir. Paulo instruiu isso a Tito, instruiu também a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo queria que os ensinamentos, a sã doutrina, fosse fielmente preservada e transmitida, né? E ao longo da história, como eu mencionei, houve muitos grupos que fizeram isso. E dentre eles se destaca os batistas, e pagaram um alto preço por isso. E há lugares no mundo em que ainda pagam um alto preço. E essa nossa principal doutrina hoje ainda, as doutrinas batistas se baseiam em 7 princípios principais. O primeiro deles é de absoluta fidelidade à palavra de Deus. Tudo que a gente crê, tudo que a gente pratica tem que ser realmente derivado da revelação de Deus, da palavra de Deus, né? Então as nossas doutrinas têm essa importância, porque são tiradas da palavra de Deus, são as mesmas do Novo Testamento. Por isso que o pastor Irlande afirmou que os seus apóstolos vivessem hoje, se sentiriam muito à vontade numa igreja batista. Nossas doutrinas também são muito importantes, meus queridos, as doutrinas da palavra de Deus, porque elas levam a Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 17 a 18. Romanos capítulo 6, versículos 17 a 18. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A doutrina bíblica, ela começa por aí, né? Que o homem é pecador, criado por Deus, mas pecador. E continua dizendo que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, crer de todo o coração em Jesus Cristo como o Filho de Deus, Deus que se fez homem, o único Salvador que morreu lá na cruz, para quê? Sofreu o castigo dos nossos pecados. E só Ele pode dar perdão para os nossos pecados, só Ele pode nos dar uma nova vida transformada e vida eterna com Deus.
palavra de Deus diz claramente que essa doutrina, a doutrina que veio de Deus, que Jesus ensinava, que os apóstolos transmitiram, é quem pode nos apontar o caminho da salvação, nos levar a essa transformação de vida, nos libertando do pecado, nos fazendo justos diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Mas nossas doutrinas também são importantes, meus queridos, as doutrinas da palavra de Deus, porque elas alimentam o nosso espírito. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A palavra aqui que foi traduzida como criado é a ideia da criação da criança, que inclui também a sua alimentação apropriada para que ela cresça. É a criação, o cuidado com a criança no sentido físico, cuidado com a criança no sentido de alimentá-la. É a palavra que está lá no original grego, que foi traduzida por criado. A criança vai crescendo se ela é apropriadamente cuidada, nutrida. E a alimentação é especial para cada fase do crescimento. O apóstolo Paulo está dizendo que é essa doutrina verdadeira, que é essa doutrina que realmente vem de Deus, que está aqui na Bíblia, que é capaz de nos nutrir, e que ele, Timóteo, o apóstolo Paulo diz que ele, Timóteo, foi nutrido por isso, por essa boa doutrina da palavra de Deus. Ele foi alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que ele tinha seguido. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos alimenta. A doutrina da palavra de Deus nos alimenta, nos faz crescer. O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 4, daqueles que rejeitam isso e são levados por todo vento de doutrina. Doutrinas de homens são assim, são vazias, sem conteúdo como o vento, e estão sempre mudando, igual o vento muda em cada direção, Doutrinas de homens também estão mudando toda hora. Basta a gente observar os modismos que de vez em quando estão surgindo no nosso próprio meio, no meio evangélico. Cada hora tem um modismo novo, e é interessante que aqueles que não se alimentam da verdadeira doutrina de Deus, da palavra de Deus, ficam indo atrás dessas mudanças do vento. Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está acolá. Eu pensei que você estava na igreja tal, você tinha me dito que tinha ido para lá um ano atrás. Não, agora eu estou na outra igreja, na igreja não sei o quê. Que a bênção está lá, São os que vivem caçando bênçãos. Vivem caçando bênçãos, eu ouvi que lá naquela igreja agora tem um negócio diferente, assim, assim, assado. Aí eu, corro para lá. A bênção está lá. Aí fico lá e tal, de repente o negócio não tem tanta graça mais, mas eu ouvi dizer que agora tem uma igreja nova em tal lugar que é assim, 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 assado. Corro para lá, seguindo ventos de doutrinas. O que nos alimenta realmente, que nos faz crescer espiritualmente, não são esses ventos de doutrinas de homens, não. É o que está aqui, palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, meditar nela diariamente, se alimentar dela diariamente, pertencer à escola bíblica dominical. Tem tanta gente que fica domingo de manhã em casa, na praia, dormindo, sei lá o quê, quando podia estar estudando a palavra de Deus junto com os outros irmãos na escola bíblica dominical. São os crentes noturnos,
Gosto de vir à igreja à noite. De noite pregação evangelística. Por que o pastor Dalton agora se esmonte de ficar pregando pregação doutrinária de noite? Eu gosto de ouvir pregação evangelística, que aí eu me converto de novo. Pode ser até que precise, né? Se converter de novo não, mas se converter. Pode ser até que precise. Mas escola dominical, que privilégio, que maravilha a gente poder estudar junto a palavra de Deus, aprendendo muitas vezes com outros irmãos que têm condições de nos esclarecer determinadas coisas, irmãos mais experientes, mais aprofundados no estudo da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, que privilégio, que bênção maravilhosa, né? E tantas oportunidades que nós temos. E eu não vou envergonhar ninguém não, mas se eu perguntar aqui, quantos vêm à escola bíblica dominical, eu tenho ideia, eu sei que alguns iam ficar assim meio constrangidos porque não iam levantar a sua mão. Faz a experiência, rapaz. Vem à escola bíblica dominical, você vai gostar muito, você vai gostar demais, vai querer ficar pertencendo mesmo. É a palavra de Deus que alimenta nosso espírito. Faz outra experiência, começa o dia lendo a Bíblia e orando, vê que o dia vai ser diferente. Você vai para o seu mesmo emprego, fazer as mesmas coisas, pegar o mesmo ônibus para ir para o trabalho, ou vai para a mesma escola, assistir as mesmas aulas, com os mesmos professores, mas você vai ver que o seu dia já vai ser diferente. Vai ter uma outra cor, vai ter uma outra perspectiva, você vai ter outros sentimentos dentro de si, que você já começou o dia se alimentando da palavra de Deus e da comunhão com Deus. E a palavra de Deus, o versículo que nós lemos, fala isso claramente. Timóteo foi criado, foi alimentado, foi nutrido, né? Com as palavras da fé e da boa doutrina. Ela nos nutre, ela nos cria, ela nos faz crescer, alimentam o nosso espírito, né? E são importantes também, porque são elas que são a base para o verdadeiro crescimento da igreja. Nós lemos o texto de Atos 2, descrevendo como vivia a primeira igreja cristã. E não é por acaso que a primeira característica citada é: perseveravam na doutrina dos apóstolos. E continuamos lendo e vemos que igreja maravilhosa, quanta coisa boa. Tudo aquilo como resultado de quê? Perseverarem na doutrina dos apóstolos. E o texto termina dizendo: e dia a dia o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos. Crescimento espiritual e crescimento numérico daquela igreja, como resultado de perseverarem na verdadeira doutrina, na doutrina dos apóstolos. Pastor, mas eu conheço tanta igreja por aí que faz coisas do arco da velha e tem uma multidão lá dentro. Será que é uma multidão de discípulos de Cristo? Há uma diferença entre crescer e inchar. Uma igreja que cresce é uma igreja que está crescendo, se enchendo de verdadeiros discípulos de Cristo, que estão lá indo não interessados na bênção, estão indo lá interessados não no culto, aquele culto auê que parece um show, né? Tem uma igreja que adotou um slogan: cada culto um show. Será que é isso que a gente tem que buscar? Igreja verdadeira não é essa que as pessoas entram procurando um show em cada culto. Eu tenho um antepassado que ia à igreja para paquerar. Porque no lugarzinho lá no interior, na roça,
era o único lugar onde juntavam moças e rapazes assim, era na igreja batista. Ele ia para paquerar, mas graças a Deus, tanto ouviu o evangelho que um dia se converteu, né? E às vezes há pessoas que vão a igrejas por motivos vários, mas a igreja que cresce é essa, que está firmada na verdadeira doutrina dos apóstolos de Jesus. É isso que é ensinado, é isso que é pregado, e as pessoas que entram estão entrando em busca disso, estão entrando em busca de Jesus, estão entrando sedentas da palavra de Deus, e ela vai crescendo de verdade, se enchendo de verdadeiros discípulos de Cristo. Portanto, a verdadeira doutrina é a base também da verdadeiro crescimento da igreja. Não adianta tentar usar métodos baseados em marketing empresarial, guerrilha empresarial, adaptar isso para o meio religioso, essa coisa toda, né? Cada dia colocam na prateleira evangélica um novo método de crescimento de igreja. Se esses métodos fossem realmente bons, não era necessário cada hora inventar um novo. Paulo declara lá em 1 Coríntios 4, que ele plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento? Foi Deus. O crescimento vem de Deus. Quando nós realmente somos igreja voltada realmente para a palavra de Deus, igreja realmente voltada, seguindo, aprendendo, seguindo, praticando as verdadeiras doutrinas que Jesus declarou, que as que estão aqui, que ele ensinou, vêm realmente de Deus, né? Meus queridos, nós não vamos entrar no mérito, mas igreja tal é assim, igreja assado diz assim, igreja tal diz ou faz diferente, tal. Nós temos outras denominações com verdadeiros irmãos em Cristo, porque creem, pregam, praticam que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o único Salvador, Ele é o único caminho para a salvação, não é? Mas, se há determinadas discrepâncias, a culpa não é nossa. Nós não podemos abrir mão desse desejo, desse empenho, né? Essa valorização total da palavra de Deus, né? Vocês vão ver o vídeo, pastor Ebenezer contando de um jovem num dos países da Ásia, preso, e ficou triste, ficou vários dias sem comer, porque estava longe dos irmãos e, acima de tudo, porque estava sem a sua Bíblia. Quando finalmente as autoridades permitiram que alguém lhe entregasse a sua Bíblia na prisão, ele se abraçou com a Bíblia, chorou como criança, porque estava podendo ler a Bíblia de novo. Disso nós não podemos abrir mão, né? Essa desejo de ler, de aprender e de praticar, do jeitinho que tiver aqui, do jeito que a gente aprende na palavra de Deus, né? Amamos, respeitamos todos os nossos irmãos evangélicos, mas nós não podemos de maneira alguma abrir mão de nada do que a Bíblia nos ensina. Não podemos abrir mão de sermos fiéis em tudo à palavra de Deus, né? Meus irmãos, uma coisa muito importante também que a gente precisa estar atento: vamos rejeitar falsos ensinamentos, doutrinas de homens. Tem muito por aí. Desde a época dos apóstolos, nós já vemos o apóstolo Paulo ensinando, escrevendo, ensinando as igrejas já naquela época, para terem cuidado, para não irem engolindo tudo, não, para compararem com a palavra
de Deus, né? Tem muitos falsos mestres por aí, pescadores de aquário. E olha, eles estão tão ousados que nem os pastores estão escapando, eles estão tentando pescar até os pastores. Já recebi convites, já recebi abordagens, e outros pastores também. Vamos ficar atentos. Lá em Colossenses, capítulo 2, já estamos terminando já. Colossenses, capítulo 2, versículo 12, abram suas Bíblias, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12, apóstolo Paulo nos faz uma advertência muito séria. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Perdão, eu estou tentando falar de memória e errei o versículo. O versículo diz mais ou menos isso. Eu sei de memória e esqueci a referência, né? Para nós não nos submetermos a homens que, alegando humildade, nos ensinam falsidades e nos querem aprisionar. Homens alegando humildade que ensinam falsidade e querem nos aprisionar, né? Tem por aí gente com aquela aparênciazinha de muita espiritualidade e tal, e começam a ensinar falsidades que nos aprisionam. Cuidado, não vamos prestar atenção, não é na aparência não, vamos prestar atenção é no conteúdo, conferindo tudo com a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Segunda Coríntios 10, 16, diz assim, ó: para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que já estava preparado. Está errado esse negócio de querer pescar em aquário. Vem para a minha igreja. A minha igreja é melhor que a sua. O apóstolo Paulo está deixando muito claro que nós temos que pregar o Evangelho para quem não ouviu, para quem não conhece Jesus. É para eles que nós devemos pregar o Evangelho, atrás deles que a gente tem que ir, para falar do amor de Jesus. Não é atrás de quem já é crente para pescar em aquário. Nós nunca vamos fazer isso. E vamos tomar cuidado também com os pescadores que tentam nos pescar. Sejamos cristãos, sejamos batistas, por convicção na palavra de Deus, não por acomodação, não por conveniência. Fiquemos com a sã doutrina da palavra de Deus, nunca com ensinamentos criados por seres humanos, né? Não há nada melhor do que seguirmos realmente a palavra de Deus, que nos traz todos esses benefícios, né? Vamos então